você querer se esforçar, se entregar e querer fazer aquilo que Deus Ele determina em nossos corações. Mas o que eu quero trazer, onde não eu, mas o Espírito Santo, onde o Senhor diz assim ao meu coração, como vencer a tentação, que é no livro de Mateus, no capítulo 4, que a gente vamos ler do versículo 1 e ao versículo 11, que vocês prestarem bem atenção. Porém, esse texto em Mateus leva Jesus a um propósito de Deus, de salvação, de cura, de libertação, de algo que Jesus, através das suas passagens e em vários lugares, nós vemos que através dos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, vemos que Jesus, ele opera grandes milagres, mas tinha uma direção, um propósito de Deus através do seu Filho Jesus. Era buscar, trazer aquilo que Deus, tem criado, aquilo que Deus, Ele colocou sobre a terra, aquilo que é de Deus, porque nós somos criatura dele. Então aqui nesse momento Deus tinha um propósito de salvar o seu povo. Mas no momento que eu estava meditando, o Senhor me fala em trazer uma visão das tentações do dia a dia, a qual o nosso adversário ele não brinca com o que Deus tem determinado para a nossa vida. E a minha preocupação é que o tempo de hoje, muitas pessoas elas brincam de ser crente. Muitas pessoas estão dormindo, onde o inimigo ele quer pegar, ele quer entrar nas fraquezas, na mente da pessoa. E algo que eu aprendi aqui, irmão, quando o pastor Inoque ele estava falando, e que eu recebi aquilo ali, quando ele disse que quando Jesus aqui, quando a palavra fala em carne, não é carne física, não é essa carne, ele fala em mente. É aonde a estratégia de Satanás ele quer prevalecer para me parar ou para te parar, ou para me destruir ou para te destruir. Mas você vai entender que como a gente, eu e você, pode vencer as tentações do nosso adversário. Glória a Deus. Porque no primeiro versículo, no capítulo 4, preste bem atenção no que o Senhor vai falar através do seu Espírito, através da minha boca, porque eu sou aqui como instrumento do Senhor. Eu não sou mais nada do que isso, porque aqui a glória dele, a grandeza dele, quem revela a palavra é ele, e através da sua palavra é que ele opera um grande milagre sobre a minha vida e a sua vida. Que aqui diz que no primeiro momento, no primeiro versículo diz que a seguir foi Jesus levado pelo Espírito a um deserto. Observa que nessa parte aqui não foi nenhum discípulo, nem um homem, nem ninguém que levou Jesus ao deserto. Quem leva Jesus ao deserto é o Espírito Santo. Mas nesse deserto tinha um propósito de Deus. E o que é que o Senhor quer falar no meu teu coração? Que através desse deserto, que você esteja, é porque tem um propósito de Deus na minha e na tua vida. Tem um propósito de Deus, de alguém que Deus quer fazer uma grande obra na minha e na tua vida. E às vezes a gente não entende o deserto que nós estejamos passando. Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Mas se for o Espírito Santo que te conduziu ao deserto, assim como Jesus foi conduzido, ele se responsabiliza por qualquer contra-ataque de Satanás sobre nossas vidas. Ele não tem o poder de nos destruir, porque quando o deserto está com Jesus, o mal ele cairá por terra. A tentação ele não consegue me vencer ou te vencer, porque Jesus é exemplo aqui. Jesus ela mostrou, a palavra de Mateus capítulo 4, versículo, ela mostra o poder que nós temos quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Oh glória!
do versículo 1 e 2, de que constantemente passamos por essas muitas tentações, sim ou não? Porque aqui diz que o apóstolo Paulo diversas vezes alertou para o fato de que Satanás está sempre lançando ciladas contra as nossas vidas. Porque não está preocupado com as vidas que estão lá fora, ele está preocupado com as vidas que estão aqui dentro. Tirar da presença do Senhor, tirar as promessas que Deus tem derramado e determinado na minha e na tua vida. É esse o contra-ataque, é essa a tentação de todos os dias sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Mas aqui o Jesus quer falar o nosso coração nesta noite, para que a gente venha se preparando. Observa que quando o Espírito Santo ele leva Jesus ao deserto, ele vai despreparado. Jesus entra de qualquer jeito, porque ele sabe que para vencer o nosso adversário não é de qualquer jeito. Porque é uma luta espiritual, irmão, nós temos que estar preparados espiritualmente e fisicamente. Porque o que se vem para mim e para você, ele não brinca, ele vem para destruir, ele vem para matar, ele vem para roubar, ele vem para contrariar aquilo que Deus tem derramado sobre nossas vidas. E é por isso que a importância da palavra ela é enraizar dentro do nosso coração e nossa mente, para que todo contra-ataque do nosso adversário ela não venha querer nos parar naquilo que Deus tem determinado para a minha e a tua vida. Quando nós começamos aqui a observar, irmão, que o apóstolo Paulo ele alerta que Satanás está sempre lançando ciladas contra nossas vidas. Por outro lado, na própria Bíblia, temos exemplo de como devemos nos comportar diante de tais tentações. Um desses exemplos é a tentação de Jesus descrita, onde nós estamos aqui lendo, Mateus 4, versículo 11. Mas abra aí Marcos 1 e o versículo 12 e o 13. Olha o que ele também diz, Marcos, no livro de Marcos. Olha como ele chama a nossa atenção. Logo, o Espírito impeliu ou conduziu para o deserto, onde permaneceu 40 o quê? Dias, sendo que tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Fala para teu irmão, olha, nesse deserto, eita, Deus está dando ordem aos anjos, ao teu respeito. Sabe por quê? Porque Satanás quer te parar, Satanás quer destruir aquilo que Deus determinou para a tua vida. Mas Jesus está dizendo nessa noite, o deserto que você está nessa noite passando, tem provisão do céu, para mim e para você. Jesus, você não está só. Observa aqui no versículo 2, diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve o que, Jesus? Fome. É aí aonde Satanás, ao entrar no deserto, ao perceber Jesus, ele fisicamente e humanamente estava fraco, estava sem força. Para olhar de Satanás estava sem proteção. E é assim que Jesus ele chama a atenção. Quando nós não se alimentamos da palavra de Deus, quando nós não se alimentamos do jejum, quando nós não se alimentamos da oração, é aí aonde Satanás vem contra-ataque sobre as nossas vidas. É isso que Jesus hoje está chamando a nossa atenção nesta noite. Porque o tempo já é do maligno. O tempo não é para a gente brincar. As coisas estão verdadeiras. As coisas acontecem aos nossos olhos. Muitas igrejas não dá para perceber. A gente pensa, tudo é normal. Mas não está sendo normal não, porque a vinda de Jesus está muito próximo para nossas vidas, porque está aqui escrito que Jesus ele vem buscar o seu povo, mas vem buscar aqueles que estão cheios do Espírito, vem buscar aqueles que estão cheios da palavra, vem buscar aqueles que estão cheios da verdade, vem buscar aqueles que estão cheios de pureza, de santidade, que andam na retidão da verdade com Jesus. Não é de todo jeito, porque Jesus ele conhece o meu e
no versículo 4, capítulo 4, versículo 3, que então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pães. Eita glória! Satanás olha para Jesus e observa a fraqueza, mas ele não percebeu. Sabe o que chama a atenção, irmão? Jesus falando comigo, que Satanás, no momento do deserto, no momento da fraqueza, ele não percebeu que Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites se alimentando do Espírito Santo. Ele se esqueceu que na primeira entrada de Satanás, Jesus derruba ele com a palavra, porque Jesus é a palavra, Jesus é pão, Jesus é vida. Pode vir uma tentação que vier, mas porque Jesus no deserto estava blindado. Jesus está dizendo: olha, nesse deserto que você está passando, eu quero que você esteja blindado da minha força, da minha palavra, da minha oração, porque ele não vai te parar, ele não tem um poder de te derrotar. Glória a Deus. Aleluia. Observe que Jesus dá a resposta no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ei, Satanás, ele nunca afirmou na verdade, ele quis contrariar, ele quis desafiar Jesus para ver que Jesus se prostrava perante a atitude de Satanás. Mas o que o Senhor está dizendo? Mas quando você está cheio da minha palavra, quando você está cheio da minha autoridade, não tem palavra ao contrário que detone, que derrota você, que entre na sua mente, porque hoje em tua mente, em teu coração, estou brindando e ele não vai te derrotar. Deu glória para Jesus. Satanás se esqueceu, irmão, que no momento da primeira entrada que ele queria derrubar Jesus, ele viu que não conseguiu. Sabe por quê? Porque ele viu a fraqueza, ele viu a humanidade de Jesus fraco. Ele se esqueceu que Jesus estava cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, cheio da convicção, cheio da visão espiritual, cheio da revelação. E ele pensava que Satanás era Jesus de qualquer coisa, podia ele fazer, parar, destruir Jesus. Mas Jesus entrou no deserto, foi preparado. Jesus está dizendo: olha, eu te coloquei nesse deserto para te preparar, para te amadurecer, para te levantar, para te exaltar, para te reconhecer, que para saber que eu sou Deus na sua vida. Porque muito não te dá valor, muito não te olha como eu te vejo, muito não te abraça, muito não fala contigo, mas não sabe a intimidade que eu tenho contigo e você comigo. Aleluia. Às vezes muitos diziam pecado, ele fez alguma coisa de errado, foi assim. Os amigos de Jó, eita, apontando: isso é pecado, Jó, paga teu preço. Aí vem aqueles amigos de Jó se achando sábio, o tampa de cruz, numa visão de Deus, criticando Jó e dizendo: Jó, fala a verdade, Jó, tu fizeste alguma coisa para acontecer tudo isso, porque na minha visão aqui com Deus, eu sei que Deus é isso, eu sei que Deus faz aquilo, eu sei que Deus é mais Jó, eita. Jó sabia onde estava o coração dele. Jesus está dizendo: você sabe onde está o seu coração nesse momento do deserto? Porque quando a gente percebe, irmão, no deserto, não é para muitos não, viu? É para poucos. Sabe por quê? Porque são poucos que perseveram, são poucos que firmam. Porque muito, quando está no deserto, ele se afasta de Deus, ele se esquece de Deus, o dinheiro para ele é tudo, o Deus do mundo é todo. Quando nesse momento estão afastados? Porque perderam a visão da oração, perderam a visão do jejum. É Jesus falando aqui. Perdeu a visão do preparamento. Porque às vezes Deus prova onde está o nosso coração. Se estás com Ele confiando, ou se estás confiando no homem, ou se estás confiando na prata no mundo. Mas Jesus, Ele é a fonte, Ele é a riqueza, Ele é a água, Ele é a prata, Ele é o ouro, Ele é a vida. Satanás não pode tirar vida não, Satanás ele tira. Mas ele só tira se Deus, eita, se Deus, irmão,
Mas quando Deus não quer, sempre tem um propósito para Satanás é até aqui. Porque esse é Deus, sai. Esse aqui vai escrever uma história. Esse aqui está passando por isso porque eu tenho algo novo. Eu tenho algo grande na vida dele. Ninguém dava nada por ele. Tu apontava, tu humilhava, tu deixaste ele com nada. Tu queria acabar a vida, mas a vida chegou. E a vida dele vai chegar na vida de alguém. Você crê nessa noite? Jesus apresentou então no deserto, porque no deserto vai estar chegando vida para a vida de alguém. Agora é necessário te colocar no deserto para que eu te utilize, para que vida seja ganha e que meu nome seja glorificado na tua vida. E às vezes a gente não entende. Eu já vi tanto testemunho dizer, olha, Deus me botou no hospital e eu não entendi. Deus me colocou no presídio, eu não entendi, eu não fiz nada. Mas se levantou uma cilada contra mim. Ah, mas foi uma enfermidade que eu não entendi o exame. Os médicos fizeram todos os exames e aí não descobriram nada. É porque Jesus está dizendo, porque eu quero te usar. Eu quero te usar no hospital, eu quero te usar no presídio. Esse deserto que tu passa porque tem vida, tem pão, tem água, tem força, tem alimento, tem prosperidade, tem crescimento, tem amadurecimento, tem intimidade. Eu quero intimidade com você. Jesus está dizendo nessa noite aqui no meu coração, ele está dizendo, igreja, eu quero mais intimidade comigo. É o que está faltando por esse tempo, irmão. É intimidade. Aqui diz que, em sua resposta, Jesus cita um texto do livro de Deuteronômio. Nesse versículo 4 que Jesus deu a resposta a Satanás. Coloca aí, por favor, Diabo, Deuteronômio capítulo 8 e o verso 1 até o 3. Olha como Jesus nos coloca no deserto. Olha o que ele quer dizer para mim e para você. Cuidarei de cumprir todos os mandamentos que hoje vos, para que vivas e vos multipliquei e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos vossos pais. Recorda-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu, olha aí, irmão, é forte, coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. É forte, irmão. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou como um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para que te dá a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Eita Deus! Deus está dizendo, é necessário que você se alimente espiritual. Quantas vezes a gente, por esse tempo, deixou de jejuar mais, deixou de orar mais, deixou de meditar mais, deixou de adorar mais, deixou de louvar mais? É Jesus botando a lembrança em meu teu coração. Quantas vezes, na primeira aliança, tu me adorava, tu me louvava, tu descia pelas madrugadas, tu se enchia no jejum, tu se enchia na palavra, eu te dava visão, eu falava contigo dormindo, eu falava contigo na rua, eu falava contigo no ônibus, no metrô, aonde tu passava, eu falava contigo. Eu tenho isso por mim, irmãos, que quando a gente entra numa dimensão da intimidade com Deus, quando a gente verdadeiramente se dispõe a querer aceitar a vontade de Deus no nosso interior, no nosso íntimo, aí Deus começa a falar contigo dentro de casa, Deus começa a falar contigo na rua, Deus começa a falar contigo aonde tu estiver. Sabe por quê? Porque é Ele te guardando, é Ele te livrando, é Ele te mostrando, é Ele que é justo, é Ele que pode, é Ele que faz, é Ele que opera, é Ele
somos abençoados todos os dias, da parte de Deus e da parte dos nossos pastores, mesmo passando por toda a confusão, deserto, diferença, apontamento, crítica, até pessoas íntimas que nós somos às vezes contra-atacados. Mas através de tudo isso, Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado força. Porque por tudo isso que Jesus passou, que estava aqui marcando em Deuteronômio, Deus nunca deixou Jesus só. Por mais que Jesus estava sofrendo, por mais que o fardo estava pesado sobre a vida de Jesus, por mais que Jesus não estivesse aguentando, por mais que as dores estejam profundas na vida de Jesus, mas só que Jesus, onde Satanás não percebia, ele estava com anjo, ele estava com arcanjo, ele estava com querubim, oh glória, ele estava com o Espírito Santo, ele estava com o amor de Deus, ele estava na presença do Pai, e nada podia, parar o que Deus determinou que Jesus fizesse. Ei, Jesus está falando no meu coração: enquanto você permanecer na minha vontade e obediência, o nosso adversário não vai poder tirar aquilo que Deus tem nos dado como bênção. Você é escolhido, você é escolhida, você é especial. Nunca se esqueça disso. Às vezes a gente pensa que no deserto Jesus nos esquece, não. Às vezes temos que passar por um processo que através das nossas fraquezas, aí vem o poder da glória, a força de Deus se apresentando em nossas vidas, se apresentando em tudo aquilo que está se levantando, e Jesus ordenando para que continue nos seus lugares, porque Ele dá ordem ao vento, Ele dá ordem ao mar agitado, Ele anda por cima das águas, Ele é com Pedro, Ele é com José, Ele é com Daniel, Ele foi com cada um que passou pelo deserto, Ele nunca deixou nenhum só. Mesmo que eu chegasse ao ponto de nossa visão e dizer para Deus, assim como José disse: Deus, o Senhor me abandonou. Ei, o Senhor está dizendo essa noite: eu não te abandonei. É agora que nesse deserto eu estou bem presente contigo. Oh glória! Aleluia! Aqui diz, irmão, no versículo 6, Jesus também respondeu: ele está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E ele disse, ao versículo 6, perdão: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenar a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeçares nem algumas pedras. Aí Jesus dá outra tapa com a palavra. Jesus respondeu, disse-lhe: também está escrito: nem tentarás o Senhor teu Deus. É Jesus dizendo: Satanás, tu não tens poder de contrariar o que é meu não. Tu não tem o poder de parar o que é meu não. Você não tem o poder de destruir aquilo que eu criei, aquilo que eu fiz existir, aquilo que eu dei vida. Ele não tem, irmão. Porque aqui diz, velho, nesse versículo 6 que a gente leu, o que Satanás fez nada mais é do que algo muito comum dentro das igrejas. No dia de hoje, é o chamado espetáculo da fé. O que é isso? Quando a estrutura é distorcida, é o que ele faz. O inimigo ele faz isso, para que doutrinas de demônios possam ser ensinadas ao povo. Não está acontecendo isso, irmão, nas igrejas? Infelizmente, muitos homens intitulados como os pastores têm a mesma estratégia que Satanás teve. Muitos pegam um versículo isolado e fazem pretexto
ensinamento ao contrário à palavra, com o objetivo de colocar o homem no centro de tudo, e o Deus como mero mordomo. E hoje não é assim não? Hoje tem muitos que se diz que está na presença, que é o tal, porque tem aquela teologia, né? Tem aquela fama, mas se você não estiver na visão de Deus, ele começa a contrariar por baixo dos panos, ele começa a fazer os mover deles. Eita, é carro, é prata, é ouro, da tua fazenda que Jesus dá mais, olha, vende tudo que tu tem, que Jesus dá mais. Ei, o evangelho que Jesus determinou para mim e tua vida foi isso não. Foi totalmente diferente do que o inimigo ele contraria. É o evangelho que Jesus nos ensina, é o evangelho de poder, de libertação, de cura, de salvação na minha e tua vida, de alegria. Não foi para tirar nem dar não, quem já deu foi ele, para mim e para você. A graça dele foi derramada na minha e tua vida e não tem dinheiro que pague. Jesus já deu, irmão. Jesus quer que ele deu de graça, porque ele é a fonte da riqueza dentro de mim e de você. E o inimigo ele quer nos tirar isso, essa fonte, sabe? Que está aqui, enraizado dentro do nosso coração e na nossa mente. Mas Jesus está dizendo, mas enquanto você meditar na minha palavra, eu estou blindado, eu estou blindado contigo, ombro a ombro, no lado direito, no lado esquerdo, na frente, atrás, eu estou presente, porque eu te conheço e você não vai passar só. Eita Jesus! Aqui diz, irmão, quando você encontrar alguém distorcendo a escritura, você já sabe com quem ele aprendeu. Aí agora, pastora, vem isso aqui e me sabe de quem? De Albert, pregando aqui, disse que foi os mormons, né? E ali ele, né, lançou aquela palavra, né? Não, que essa, ele aproveitou de casa. Não, essa Bíblia aqui é o que salva. Essa daqui nossa, porque veio os anjos e falou com um homem que eu até me esqueci, né? E eu disse, foi, e só falou com ele, foi, né? E aí, essa Bíblia aqui, nós não pregamos com essa Bíblia, não levamos, porque essa Bíblia é cheia de contradição, cheia de só o inimigo já quer contrariar, se é, mas foi por ela que eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Foi por ela que Deus vem trabalhando na minha vida, foi por ela que Deus me revela, foi por ela que Deus fala comigo. Aí quando chegou no final de tudo, ele lá em casa, e quando eles chegaram, ele disse, olha, sempre quando a gente faz uma visita, sempre é o homem, é o cabeça da casa que faz a oração. Eu disse, não, pode fazer a oração inicial que eu faço ao final. Mas Jesus me usando. Aí tá certo, tudo bem. Eu ali chego no jejum e oração. Aí ele fizeram todo o procedimento, a leitura, porque a família, Deus é família, Deus isso aqui, o outro, tá, eu só escutando, sem terminar. Quando terminou, aí ele falou, pronto, irmão, o Senhor agora pode orar. Aí eu disse, tá bem. E eu disse, meu coração, Jesus, agora é contigo, que na oração tu toca o coração de cada um, e que daquele saia liberto. E quando eu abri a minha boca, irmão, Deus me toma naquele momento, que quando eu termino da oração, aí um faz, olhou assim para um, o outro olhou para o outro, e ele disse, que oração é essa, irmão? Eu senti a presença de Deus, eu nunca senti uma oração tão tremenda dessa na sua casa nessa noite. Porque é o Jesus que eu sigo, ele pode, ele faz, ele usa, ele entra onde que quer, e aonde você estiver nesse momento, que Jesus te acompanhe e te liberte. O inimigo ele entra aqui na sua casa para contrariar, irmão, mas quem está na presença, na visão, assim como Jesus no deserto, é ele, Satanás.
passar por um teste, lançando dúvida sobre a fidelidade de Deus com Jesus. Acredite, ele estava usando a Bíblia contra Jesus. Olha só, Jesus está aqui, ó. Jesus precisava da palavra dele, já tem dentro dele. É a gente que precisa e necessita de estar meditando para ficar dentro de nós. Está entendendo o mistério? A gente está dizendo, eu já sou. Satanás, eu já sou a palavra. Não tenta me contrariar, não. Que a minha confiança é naquele que me chamou. Eita, Jesus. E aqui, ó, aqui diz que contrário a Jesus, basicamente o objetivo dele era forçar Jesus a tentar contra o próprio Deus. Quantas vezes já não escutamos palavras parecidas? Não é difícil encontrar alguém falando: se eu sou o homem de Deus, Deus irá fazer isso agora. Olha, mas tem homem que é assim, né? Tem umas igrejas aí que eu às vezes assisti. Não venha porque você vai ser curado agora. Aqui nessa igreja você vai ser curado. Aqui na igreja Jesus vai fazer isso. Você está determinando que Deus faça. E Deus trabalha assim, é? Deus trabalha sobre a minha vontade, a tua vontade. Deus trabalha com a vontade dele. É a gente pedir e dizer: eu vou ver se isso é bom para você. Eu vou ver se eu posso fazer. Eu vou ver se eu derramo a minha glória. Porque você não é nada. Ou você espera a minha vontade, ou você faz algo e nada acontece. A maioria do povo é assim, dos homens é assim. Acha que Deus está direcionado ao nosso favor, à nossa vontade. Deus está dizendo: você é que faz a minha vontade. Você é servo, você é serva, você é escolhida, escolhida. Você é filho, e filho obedece o Pai. Eita, recebe aí. Para receber, tem que obedecer. Como dissemos, isso não passa de um espetáculo de fé. Nós devemos confiar que nosso Deus conhece as nossas necessidades. Não devemos cair em práticas que tentam obrigar Deus a fazer o que nós queremos. É como o pastor disse aqui, olha, a glória ela levou de cima para baixo. Ela não vem de baixo para cima, não. Glória. Mas hoje o mundo está assim, as pessoas estão assim, estão querendo a glória para si. E Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu não dou a minha glória a homem nenhum. Oh, glória. Deus permanece o mesmo, irmão. Para acabar, faltando 5 minutos. Oh, glória. Aleluia. O que podemos aprender com a tentação de Jesus? Aqui diz, irmão, podemos aprender muitas lições com esse episódio da tentação de Jesus. Já vimos que o diabo, se preciso, tentará usar a própria Bíblia para nos tentar. Vimos também que ele é especialista em distorcer a palavra de Deus. É verdade? É verdade. Por isso que muitos aí se perderam. Por isso que muitos pararam. Porque qualquer vento de doutrina, muitos recebem, muitos se perturbam. Quem não tiver na palavra, oh glória. Por isso Jesus medite, Josué. Medita, Josué. Medita, eu estou reclamando, mas medita, Josué. Eu sou contigo, só ouve a minha voz, a minha direção, a minha sabedoria, é a minha visão. Vai comigo, escuta a minha voz. Mesmo que o povo se levante, mas se tu permanecer, verá a minha glória. Oh glória. Outra lição que podemos aprender, irmão, é que precisamos ter sempre viva em nosso coração a certeza de que nosso Deus é soberano. Ele conhece cada detalhe do que precisamos. E mesmo em momentos de tentações, nossa adoração tem que estar direcionada somente a Ele. Oh glória! Pois a sua palavra é a arma que garante a nossa vitória em qualquer circunstância. Para terminar, Efésios 6 e 11. Olha que Papai do Céu, ele nos fala 3 minutos, viu? 3 minutos, é agora para acabar. Oh glória! Olha o que ele diz agora no meu coração: revestivos de toda a armadura de quem? Para que proteja
querem se revestir, pastor. Aí eu estava dizendo, mas Senhor, a gente clama tanto, a gente ora tanto, a gente chama tantas pessoas para se revestir, e às vezes as pessoas nos criticam, falam, julgam, pelo modo que a gente quer de melhor para as pessoas, pelo modo que a gente quer ver o Senhor abençoando a cada vida. Quando a gente chama para orar, quando a gente chama para se revestir, quando a gente chama para buscar, porque o tempo é do inimigo, o tempo está mal, o tempo não está fácil, é muita luta, é muita provação, é muita coisa acontecendo, é muito acidente. O Senhor que vai guardando a gente, o Senhor que vai livrando, o Senhor que vai dando estratégia, sabedoria para vencer. É tanta coisa dentro da família, é tanta coisa no casamento, é tanta luta, mas ninguém quer buscar, prefere sofrer, prefere morrer, mas não quer se revestir da tua palavra. Aí chega o momento de dizer, ora por mim. Aí Jesus está dizendo, como o pastor disse, é necessário que a gente ore, mas tu só vai receber se você também fazer a sua parte, porque a salvação é individual. Eita, é forte, né, irmão? Então cada um tem que se revestir do que Deus tem para as suas vidas. Amém?